Newaycast, podcast New Way. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Newaycast. Eu sou Érica Andrade. Eu sou Douglas Andrade e você está convidado a embarcar nessa aventura de conexão com o mundo e com a vida 2. Se ainda não conhece as nossas redes sociais, já vai lá e segue a gente. @souneway E @um casal conectado. E para você que quer assistir na TV, a TV da família, Bem Mais TV. Também estamos na Atitude TV, o canal oficial da Igreja Batista Atitude. Se ainda não se inscreveu, vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja oferece. Esse é o momento que a gente mais gosta de estar aqui com você. Semanalmente, aos sábados, 18 horas, a gente sempre tem um encontro para falar sobre relacionamento, vida 2, vida familiar e os desafios. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Desafios são para ser vencidos. Exatamente. Então, prepara o seu coração, porque o episódio de hoje está imperdível. A gente vai ter um bate-papo sobre os desafios da vida a 2 e a gente vai apresentar o nosso casal. Ó, se prepara aí, tá? Hoje é intergaláctico. Ele, PhD em neurociência. Já pegou? Professor e orientador universitário e líder político. Nosso convidado é Renato de Paula. E ela? Vamos lá? Vamos ver quem é do Renato? A Tamires, vamos falar um pouquinho dela. Pedagoga, especialização em gestão educacional, com mais de 20 anos de experiência na educação e atualmente atua na assistência social no programa Primeira Infância, no Suas Crianças Felizes. Sejam muito bem-vindos ao Newaycast. Que bom, obrigado. Eu vou mudar, hoje vai ser aula máxima, né? Dois professores. Não é? Aleluia, aula máxima o podcast de hoje. Que bom tê-los aqui, obrigada, porque eu sei que você que está aí ouvindo e assistindo a gente também vai ser tremendamente impactado. Que bom, Érica. Vamos conversar um pouquinho sobre Vida 2? Antes dos desafios, né? Primeiro a gente gosta de ouvir a história do casal. O Douglas diz que existe sempre duas versões, a feminina e a masculina. É verdade. Então, vocês estão casados há 1 ano e 1 mês. Isso, bodas de papel, né? Já comemoraram. Então, mas eu o vi. povo quer saber como é que começou isso. Como é que foi o início? Foi o encontro de Deus, né, meu amor? Foi o encontro de Deus. Eu conheci o Renato numa palestra, óbvio, né? PhD tem que palestrar. Na igreja dos meus pais. Meus pais são pastores e eu tive a grata surpresa de conhecê-lo nesse dia. A gente ficou amigo, assim, é uma longa história, mas foi na igreja, através de uma palestra, de um projeto chamado Projeto Renovo, lá na igreja dos meus pais. Um projeto voltado para mulheres, e nesse dia ele palestrou sobre rejeição emocional, traumas emocionais e rejeição afetiva. E aí foi o dia que eu o vi pela primeira vez. E já viu ele atuando já? Na verdade, é que eu sentei na primeira fileira porque meu pai falou assim para mim, olha, vai vir hoje um PhD. Eu falei, gente, eu preciso ouvir a palestra dessa pessoa. Eu fiquei encantada, né? Eu falei, eu amo a inteligência. Eu falei, gente, que palestra maravilhosa. Mas ali começou também, nasceu uma amizade mesmo, né? Tanto com ele, com a família dele, ele foi acompanhado do pai e da mãe. Eu achei maravilhoso. Eu tive o privilégio de conhecer o pai dele e a mãe dele nesse dia. E meu falecido sogro querido me viu e falou assim, olha, Renato, olha Fátima, como ela é linda! Já foi assim, já? Isso, né? Aí que é bom, né? E para você, Renato, como é que foi, né? Chegar ali e palestrar, você imaginou que você sairia dali com a mulher da tua vida? Nunca, nunca. As surpresas de Deus, né? Os de repente de Deus. E eu lembro dela, ela teve uma oportunidade também e falou muito bem. E talvez tenha dito os pré-requisitos que eu havia pedido a Deus. Primeiro, eu pedi uma mulher mais crente que eu. Preciso de alguém que ame a Deus ainda mais do que eu. Eu amo muito a Deus. Eu sou filho que precisa estar perto do pai, como eu fazia com meu pai aqui na terra, né?
filho presente, filho que gosta de estar obedecendo ao pai. Eu quero muito fazer isso com Deus. E ela se mostrou assim, quando teve a oportunidade, cuidava das crianças da igreja e falou que era empreendedora. Aí eu falei, tá bom, pai, é isso mesmo, tá casando, tá preenchendo todos os requisitos. Mas foi realmente uma amizade, e nessa amizade ela foi uma excelente conselheira para a minha vida naquele momento, e sempre me trazendo mais próximo de Deus, sempre me trazendo mais próximo da igreja, da minha família, e me pareceu que o Renato foi apresentado literalmente por Deus para a mulher da vida dele. Eu posso cortar? Claro. É o que ele falou, fomos apresentados. Por que eu digo isso? Eu passei 2 anos, eu entreguei a minha solteirice para Cristo. Depois de ter vivido alguns relacionamentos frustrados, eu tinha desistido do amor. Então, você que está em casa, eu desisti do amor mesmo. Eu falei assim, eu acho que não é para mim e tudo mais. E uma amiga do trabalho falou assim, não, você não vai desistir, você vai começar a orar e eu vou ser sua intercessora, eu vou orar com você, você vai pedir por uma família a Deus. Você vai fazer um propósito, vai pedir isso porque eu estou com você. E aí eu comecei a orar e a minha terapeuta, que é uma pastora também, ela falou assim, Tamires, você pode pedir a Deus características, você pode pedir, você não vai pedir uma coisa, uma utopia, mas você pode falar coisas que você admira num homem, você vai pedir a Deus. E eu passei esses 2 anos, como ele falou, eu estava lá na igreja, eu estava atuando, ajudando os meus pais e tudo mais, eu falei, Senhor, eu não quero me relacionar com nenhuma outra pessoa que não seja o meu futuro marido. Eu quero que o Senhor me apresente o meu futuro marido. E aí eu pedi a Deus um homem inteligente, um homem trabalhador, um homem temente a Deus. Eu tinha características que eram assim primordiais para mim num relacionamento após ter sido frustrada, né? Então, Deus, em sua infinita bondade, né, me enviou o Renato. E eu sei que sim, foi um encontro do céu. Assim, Deus me apresentou o Renato, não tenho dúvida disso. Olha, é uma característica que a gente tem acompanhado aqui. A maioria das vezes dos entrevistados, eles falam que fizeram uma listinha, cara. A listinha... Aí, na minha época não tinha listinha, ninguém me ensinou esse negócio. Mas você casou bem, amor. Não, tudo bem. Assim, eu não fiz lista, na verdade, eu vou contar a minha história rapidinho. Ele gosta. Eu tava indo Compartilha a pra sua história. escola, todo dia, de ônibus e tal, porque era longe. E aí, um dia, eu voltando, passei em frente a um colégio de rico. Rico é bonito, gente. Ele tá bem arrumado, cheiroso. Só que tinha um ali que era feio. O moleque era feio. E ele tava com a menina linda na frente dele, abraçada assim. Aí eu olhei assim, Deus, eu sou crente. Aquele cara ali tá com aquela mulher tão bonita, por que eu não posso arrumar uma? Eu não queria dele, não. Eu falei, eu tenho que arrumar uma também. Eu não tenho ninguém. Se ele é feio, eu também posso conseguir. E ficou. Isso eu tava no 1º ano. No ano seguinte, Deus manda a bênção para a escola e a bênção vem atrás de mim. Me perseguiu no colégio o tempo todo. Olha como é que Deus faz. Olha aí. Versão by Douglas, né, gente? Vocês já sabem, né? Mas olha, Tamires, você tocou num ponto que é muito recorrente, principalmente nos tempos atuais, né? Eu acho que antes a gente casava e fazia dar certo, a gente namorava para casar. E hoje, realmente, as pessoas não estão assumindo tanta responsabilidade de entrar no relacionamento e o propósito disso. Sim. Afinal, o casal crente se namora, se relaciona pensando no futuro de casar, tendo um propósito. Esse tempo, né, antes de conhecer o Renato, é importante a gente trazer, porque muitas mulheres realmente são frustradas pelos relacionamentos anteriores. Como que foi para você ter entendimento de que era algo que talvez não fosse você, mas que você permitiu quando você se relacionou? Como é que você lidou com essa dor e como é que você ressignificou isso? Sim, a princípio, eu sou bem honesta na minha vida com Deus, né? Há anos atrás, eu não estive sempre na presença de Deus como Ele gostaria, sabe? Eu era aquela filha de pastor que estava lá na igreja, nos cultos e tudo mais, mas eu não havia me posicionado como Deus me chamou, sabe? Aquele lugar da mulher que espera, a mulher que é sábia, a mulher que está esperando no Senhor e trabalhando para Ele.
Então, ao ver a idade passando, e aí uma amiga até falou, Tamires, tem uma pesquisa que a mulher 27+, ela começa a desistir realmente, porque é o que você falou, as possibilidades vão se esgotando, os homens não querem mais compromisso, casamento, filhos, família. E aí, quando eu fui chegando ali nos 32, eu falei assim, opa, como é que eu vou fazer? Porque o tempo está passando, eu quero ter uma família. Então, eu preciso me adequar. Porque pelos meus meios próprios, eu não ia conseguir. Né? A gente acaba sendo aquela mulher que tenta ser vista numa fotinho, você faz um biquinho, né? E aí acha que aquela pessoa ali vai te olhar. Mas não é assim que você busca um homem de Deus. E Deus foi falando comigo ali dia a dia que seria diferente. Se eu queria viver algo diferente, algo muito maior, que era o que eu estava pedindo, eu precisava me posicionar mais. Eu precisava ter mais intimidade, uma busca direcionada para isso. E foi assim que Deus colocou também pessoas ao meu lado, né? Eu tenho uma rede que orou por mim em relação a isso. Minha mãe, minhas primas, minha avó, minha família, todo mundo orou, porque todo mundo falou assim, não, ela vai ter uma família. Se ela quer isso, e é o que Deus nos chamou, né? O homem, não é bom que o homem viva só. E aí eu falei assim, não, vou me posicionar e vou esperar no Senhor. E aí a minha terapeuta falava assim, eu falava, olha, chegou essa pessoa aqui, me chamou para tomar um cafezinho. Ela, mas ele está dentro do que você tem pedido a Deus? Aí eu falo, acho que não está, não. Então você avalia. Nem perde tempo. Aí eu falava, eu não vou. Eu só vou quando eu perceber que as características estão dentro do que eu tenho pedido ao meu Deus, ao meu Pai. Né? Porque eu creio que agora vai ser tudo diferente e eu vou fazer a minha parte. Então, ela trouxe um ponto muito importante. Na verdade, você viveu um processo de cura, de busca interior e também de autoconhecimento, de você saber o que você queria e como você iria se posicionar. Exatamente. A questão da exposição, eu quero ouvir os homens, né? A gente quer ouvir os homens. O que vocês Vamos lá, pensam a gente vai falar aqui sobre essa questão da exposição? Não aquela exposição gratuita, mas como ela trouxe, às vezes um pouco sutil. Não é gratuito, já é aplicativo pago, então não dá. Não, eu digo nas redes sociais, você posta uma foto mais assim, né? Mais sensualizando. O olhar masculino, o que isso, né? O que vocês pensam sobre isso e o que isso remete a vocês? Eu gostaria de ouvir uma palavra mais sofisticada, a minha Por favor. bem Nosso PhD. Eu sempre uno, né, a palavra de Deus à neurociência. É muito difícil eu não ser neurocientista o tempo todo. E o que o cérebro precisa é do que dá prazer para ele. E esse prazer é dopamina, né, o tempo todo. Nós estamos viciados em dopamina. A dopamina que antigamente vinha com muito esforço, hoje vem num clique ou num coração. Você recebe um coração, parece que você recebeu um abraço. E às vezes aquela pessoa deu uma simples curtida, nem percebeu que te curtiu, e você interpreta assim em casa. A ocitocina é um hormônio, um neurotransmissor da mãe. Quando você pega um filho no colo, aquele laço mãe-filho libera proteção. Ou quando a Tamires está muito agitada, fala, amor, senta aqui no meu colo. Aí eu seguro ela, aquele minutinho ali que ela estava agitada vai passando porque ela libera hormônios de proteção. A gente tem trocado essas ações da vida real pelo mundo virtual. E o mundo virtual, você começa a acreditar que mais resposta é qualidade. Então, infelizmente, as mulheres mais expostas ganham mais resposta, mas isso não é qualidade. A gente remete o que a Tamires exigiu. Vai chegar um momento que eu não vou tomar cafezinho. Aí eu quero dizer que Deus me deu sabedoria. Eu chamei para comer hambúrguer. Aleluia! Aleluia! Cafezinho o quê, varão? Hambúrguer artesanal. Lugar chamado pandemia. Deus libertou. Nome estranho, né? Eu falei, nome estranho. Mas foi o quê? Intencional. Intencional, irmão. Depois do culto, aquela fome... Entendeu? Falei, vai ser um cafezinho? Não, e aí a gente combinou de ficar conhecendo novos restaurantes do Rio de Janeiro, entendeu? Foi Ele assim pagando. que a amizade... É claro. Por favor, Isso é um por favor, mulheres, é isso. Então, o que remete essa hiperexposição para a minha leitura de hoje, estou falando da leitura do Renato do passado, não, do homem casado, que já pode aconselhar alguns homens a encontrar uma mulher, encontrar um
um alicerce, né? Uma família, é que ali, a frase da Tamires para mim quase diário, todo excesso denuncia uma falta. Então, esse excesso de exposição, certamente está faltando essa ocitocina em casa, essa confiança em si mesmo, né? Essa dopamina do esforço que vem da convivência com Deus, que vem essa vontade mesmo de se autoconhecer. Quem não se autoconhece, não se autovaloriza, se vende barato. Eu acho que esse trabalho na vida de quem quer casar antes é crucial, porque o seu terapeuta não é o seu esposo não é seu terapeuta. A gente não pode inverter papéis. Verdade. A gente se ajuda, se torna uma só carne, né? Gênesis 2:24 diz isso, deixa seu pai e sua mãe, se une a sua esposa e se torna uma só carne. Então, isso é muito difícil para quem não se conhece, porque quando você se torna uma só carne, quando a Tamires, se ela virar o meu coração ou o meu pé, não dá para falar eu uma parte do corpo, não vou não. Vai sim, e vice-versa. Nós somos uma só carne agora, mas como a gente vai ser uma só carne se a gente não entende como o outro funciona, né? E sem autoconhecimento, você não se permite esse aprendizado do outro. Na verdade, você quer só ensinar o outro, não quer aprender com o outro. E a gente tem aprendido muito um com o outro nesse... Então, vou pegar a sua fala de uma só carne e vou deixar aqui para as mulheres entenderem o processo que você viveu. Foi de uma valorização feminina. Você se valorizou, Sim. certo? Você não se expôs. O homem, para se tornar uma só carne, ele não quer o que foi do outro. É o instinto masculino. E aí eu vou ser bem... Ele é PhD, eu sou PM. Quando a gente come carne e a gente enche o bucho, o resto a gente joga fora. Então, se a mulher está se expondo, o homem ia ver como um pedaço de carne em que ele vai... Não vou falar a palavra, senão vai ficar chulo. Ele vai aproveitar e depois vai jogar fora, porque... Usá-la. Ele vai usar e depois vai jogar fora. É do instinto. Poucos serão aqueles que vão investir para ter alguma coisa com ela. Mas algumas características de homem só vão procurar para usar. E eu acho que não é isso que a mulher quer. Verdade. É como você falou, ela está procurando alguém que proteja, que acolhe e dê aquilo que está faltando. Só que ela não encontra isso, então ela continua oferecendo até encontrar. Então vale a pena esperar. Sim. Falando em esperar, a Tamires, ela trouxe um ponto que você ficou 2 anos. Sim. Então, olha o tempo, né? Na verdade, hoje também as pessoas não querem, nesse tempo em que tudo é fast food, né? As pessoas não querem esperar o processo. E todo processo tem uma espera, tem um tempo, né? Assim, para o namoro antes de casar, é um tempo de se conhecer. O noivado é a preparação antes de se casar. Como é que você ficou nesses 2 anos aguardando ali, falando com Deus? Porque hoje também é uma queixa muito grande. Sim. E você trouxe uma informação que sempre chega até nós. Já passei dos 30, então começa também a entrar naquele desespero da idade da mulher e aí ela acaba escolhendo mal. Porque Sim. ela está desesperada, né? Ela age pela emoção e não pela razão. E o coração do homem é enganoso. Sim. Foi um tempo de renúncia de todos os aspectos. Eu tirei ali tudo que poderia me deixar mais vulnerável, né? Eu tenho meu apartamento desde os 21 anos, quando eu comprei, né, sendo professora ali. Então, eu aluguei meu apartamento, fui morar com os meus pais, isso já me blinda, né? E ali, quando eu entreguei também esse meu tempo de solteirice para Cristo, e aí você está na igreja, você está em atividade, você está servindo, você está atuando, aí você não tem tempo para ficar sendo vulnerável para conversinha, para mensagem que chega do WhatsApp. Mas ali eu vi que Deus trabalhou em mim com a questão dos frutos do Espírito mesmo, a paciência, a perseverança, o domínio próprio. A minha mãe e meu pai hoje riem de mim, que eu falo assim... Vou para tal lugar com o Renato, vou para esse evento. Aí eles falam assim, você estava aqui na nossa casa dizendo que não tinha lugar para sair? Você só ficava em casa o tempo todo e agora você
não para com o seu marido, Deus ouviu sua oração mesmo, porque eu ficava ali e trabalhando em mim, assim, Senhor, me ajuda a ser mais paciente, porque está muito difícil esperar por 2 anos, né? Você vê as pessoas saindo, você vê uma amiga que já está com um bebezinho, porque você já está com 32, e aquela pessoa, né, 33, 34, e todo mundo vai engravidando, e você... Foi quando eu despertei, eu falei assim, não, eu quero isso mesmo, eu vou ficar aqui focada. E eu tive uma rede de apoio, né? Os meus amigos, eles criam por mim também, eles estavam crendo por mim. As minhas primas diziam, Tamires, se você não tiver fé, eu tenho por você, você vai viver isso, a gente vai estar no seu casamento. Eu falava, amém. Que bom, né? Amém. A importância da rede de apoio, a importância de estar cercado de A família pessoas, de fé, né? Que renova a nossa fé, que aumenta a nossa fé. É fundamental isso, né? Sim, é até uma das características que a gente dá para as pessoas que estão namorando atentarem. Se com quem você vai namorar está te tirando da tua rede de apoio, se afasta. Porque senão depois você fica sozinho. Isso é muito importante. Verdade. E ainda assim, depois desses 2 anos, quando você conheceu o Renato, viveu todo esse processo, vocês ainda ficaram 1 ano e 2 meses namorando? Sim, sim. Fica, assim, a vida do Renato é bem agitada, né? Dava para beijar na boca? Dava para se encontrar de vez em quando? Como que era? Você tinha que acompanhar ele nos eventos? Era assim? Sim, quando eu comecei a namorar o Renato era professor universitário, ainda não estava inserido na vida política, né? Então, ele era professor universitário, era mais tranquilo. Então, ele dava aula final de semana online, aí eu estava ali do lado, vendo os alunos, dava tchau, e depois as coisas foram intensificando até pela família dele, o pai dele. Então, eu acompanhava nos finais de semana, aí tudo ficou mais intenso, né, amor? E aí a coisa dá uma só carne, né? Ali eu percebi que eu teria uma companheira mesmo. É muito fácil a gente modelar. E o modelo da minha mãe e do meu pai era um modelo de uma mulher companheira para o meu pai. E eu vi na Tamires uma pessoa que me encorajava e acreditava nos meus sonhos. Como Douglas disse, o homem precisa dessa coragem em casa. Ele precisa da palavra de quem o ama e vai fazer críticas que ninguém vai fazer, porque ninguém o ama como essa mulher, mas também precisa dessa coragem, dessa presença. Então, foi uma época, Douglas sabe o que é isso, ali de pré-campanha, eu saindo desse lugar de conforto, que era só ser professor, que era ser palestrante, e virar um político. Era um mundo muito novo para mim, então era um mundo muito novo para ela também. E ali eu acho que foi a prova dos 9. Assim, eu tenho uma companheira. E a causa dele, né, assim, de vida, né, que é a inclusão, as pessoas com deficiência, eu por ser professora, aquilo foi me encantando também. Ter contato com as crianças autistas, com as pessoas com deficiência. Renato, o PhD dele, o doutorado foi em doenças raras, então eu fui conhecendo, eu amo conhecer coisas novas, né? Fui conhecendo grupos diferentes do que eu estava habituada a viver. Isso foi também me encantando. As causas dele se tornaram as minhas causas nesse processo, né? A gente ensina lá os casais que precisa ter a combinação dos propósitos. Sim. Né? O Douglas tem um propósito dentro da polícia, não é meu, é dele. Eu tenho um propósito com casais com ele. Então, os propósitos precisam se combinar até para realmente se cumprir o chamado como uma só carne. Amém. Sim. Você falou sobre renúncia do tempo que você ficou solteira. E aí vamos falar de renúncias, né, da vida 2. Você que acha que é maravilhoso ser casado, e é maravilhoso. Eu falo que é o melhor desafio da vida, né? A jornada do casamento. E a mais desafiadora. Então já deixo aqui para os casais que estão namorando, que estão assistindo aí, ó. Curso A Caminho do Sim te prepara para o namoro e para o noivado também. Procure, vai lá no @umcasalconectado, solicite lá sua inscrição, porque você vai receber instruções para ter um namoro pautado com princípios bíblicos. E também, né, todo o suporte emocional. Vamos falar então, eu sei que vocês estão recém-casados, 1 ano, né? Estão na lua de mel, né?
Aí, né? aí que é... na maioria das vezes, esse 1 ano é só de treta. Aí o pessoal fala que é lua de mel. São os ajustes, né? Dizem que é o pior ano, né? A gente passou, porque a gente já tá um ano e um mês. Porque, na verdade, é quando você começa a conhecer a pessoa de fato que você casou, porque você dorme e acorda com ela. Então, aí você fala, nossa... Eu falava assim, meu Deus, quem é esse homem que eu casei? Jesus, cadê aquele que eu conheci, né? É um garoto. Era um menino, né? Era um garoto ainda. Mas vida a dois, vida de casados, traz renúncia? Tamires fez assim, ó. Muita renúncia. Muita mulheres. Muita renúncia, né? Por quê? Assim, o meu dia a dia mudou muito, né? Eu hoje me tornei uma pessoa até mais sociável, porque casei com uma pessoa Sei que... como é isso. Ele, por essência, ele é muito simpático, ele vai conversar com todo mundo. sei. Não tem essa de... Isso também que me encantou nele, o fato de... Porque na universidade eu sempre admirei meus professores, né? Aí a gente sabe assim, fulano é professor, mas é mestre. Fulano é doutor. Fulano é só especialista. Quando era doutora na faculdade, eu ficava olhando a pessoa encantada. E o Renato... Ele era doutor, mas era acessível. Então, eu aprendo com ele, né? O Renato é de todos os grupos. Então, eu também tenho que ser de todos os grupos, porque a gente está num propósito. Eu cresço com isso, né? Mas eu costumo dizer que, assim, amor, agora a minha bateria social diminuiu um pouquinho. Estamos juntas. Eu Então, olho também, eu falo, já acabou minha validade. Se ele tem 8 eventos por dia, eu vou a 4. No final de semana, nossos eventos... Tem dia que a gente sai 7 da manhã, chega meia-noite em casa. Aí, no outro dia, no domingo, eu falo, não vou para todos. Eu vou dosando, mas eu renuncio, né? E aí eu falo para ele, já que eu fui nesses finais de semana com você, então, o que eu amo fazer é viajar. Final de semana que vem não tem evento nenhum, a gente vai tirar um tempinho, uma pousadinha. Olha o golpe aí, gente. Olha o golpe. Só gente. Gosto assim, mulheres equilibradas. Misericórdia. Isso. Mas ele tá gostando dessa negociação, porque tá dando certo. verdade. São os famosos, como a gente diz e ensina, os famosos acordos. Sim. Precisa haver acordo dentro do casamento para que seja uma relação saudável. Senão ela cede para você o tempo todo e quando que ela precisa também que você ceda, não é? Quais são os seus desafios seus agora? desafios? Agora é a gente quer hora. ouvir também. A comunicação é um grande desafio. Talvez não só para mim, mas para a maioria dos homens. Né? A gente costuma... as linguagens do amor, a gente se comporta, às vezes, de maneira oposta, né? Então, eu acho que... 2 exemplos, né? Quando você é muito de tempo de qualidade, lá embaixo você vai se isolar. Você fica mais sozinho, seleciona muito as pessoas, mas você gosta de tempo de qualidade, mas você se comporta diferente. A minha linguagem de amor é atos de serviço. Mas eu gosto de ser servido. Porque eu não dou tempo. Eu não dou tempo de ser servido. Eu já fiz café da manhã, eu já tento agradar, então não nem recebo, mas eu gostaria. Aleluia. Amor, você gostaria? De café da manhã todo dia? Não, e ele sai tão cedo que como que você vai fazer um café da manhã? Então, a gente se comporta de forma distinta do que às vezes gostaria. E a comunicação, para mim, é esse meu oposto, meu antagonismo. Eu me comunico muito bem aqui e percebo que me falta comunicação, às vezes, em casa. E comunicação que facilitaria muita coisa. Né? De falar, olha, minha agenda vai ser essa. Ou, da parte dela, ela quer alguma coisa, mas não me disse. Aí eu tenho que adivinhar que seria bom me comportar daquela maneira. Que era só ter me dito, né? Falar, olha... Deixa a caneca aqui. Douglas vai Eu não falar, deixei "Fala, porque Deus." não falou. Não, olha só. Eu tô vendendo um curso, Como Ler a Mente da Sua Esposa. O Fabrício quer. O Fabrício Aula já viu várias vezes aqui. Aqui é nosso editor. Aula Fabrício infinita, né? ajuda. Não, Termina quando? a gente tá aqui, Céu. Vai Vocês ficar vão rico, hein? aí daqui a pouco ela fica me olhando, tipo assim, como se eu estivesse lendo o que ela tá pensando. Não, e o Você melhor não vai falar. é a expressão dele assim, meu Deus, o que será que ela quer? O que será que ela quer? Mas não pergunta o que eu quero. E eu vejo que a expressão dele, né? Aí ele fala, tá tudo bem? Aleluia, mas vai lá. O padrão... Se não conseguir essa parada, você não vai ter conta bancária, você vai ter um PIN. Verdade. Tá bom, eu vou começar a me especializar nisso e Não é? depois a gente lança. Então, é a comunicação, a falta de comunicação
esse momento aí que você está vivendo, o cérebro não sabe que é só tentando entender a sua esposa. Ele acha que tem um leão que vai te devorar e a tua vida vai embora. Né? Então, você libera os mesmos hormônios de um momento muito estressante. Então, eu acho que a gente está aprendendo que ter tempos de qualidade é tempo também de conversar. É tempo de fazer combinados e cumprir combinados. A comunicação não violenta, ela é crucial. A gente tem poucas histórias de brigas, né? Mas as brigas que a gente teve foram tão banais. Foi porque no meio desse cérebro... de comunicação mesmo. Desse cérebro de luta e fuga, só sai alguma palavra, né? Provérbios diz que a palavra branda, né? Desvia, e quanto a dura, traz a fúria, traz o pecado. Então, eu acho que ler o outro, falar assim, não, agora ele está no momento de luta e fuga, então ele não está raciocinando. Eu vou parar aqui, depois eu falo o que eu deveria falar. E vice-versa, eu acho que vai ser daqui para frente a nossa grande renúncia. Renunciar à razão. Eu tenho razão para cobrar isso aqui, mas não é o momento. Eu tenho essa semente, mas a terra não está fértil. Não adianta eu tentar semear agora. Quando chegar um bom momento, acho que a gente está chegando nessa maturidade depois desse 1 ano e tem feito muito bem a gente. Que bom, hein? Boa. Uau, hein? Que Viu? aula, hein? Aprendeu? Inclusive, essa questão de comunicação é tão engraçada que a nossa primeira briga foi por falta de comunicação, porque ele me chamou para ir para uma festa que eu estava desarrumada. Aí é uma briga boba. Mas ele te achava lindo daquele jeito. Eu achava. Cheguei na porta da festa, todo mundo ultra arrumado, mas ele acha que eu tava desarrumado? linda. Cara, ela estava linda, só Não, chegou gente não. feia. Não, Falei, não. meu Deus, olha, se Não. compara, você tá todo... Mas a gente, agora ele tá me Claro. entendendo melhor, a gente Tem conseguiu, que- graças a Tem Deus, o universo encaixar. feminino. Eu sempre pergunto, Douglas, primeiro, o local, não é? E qual é a... Dress code. É, exatamente, a gente saber. Aí ele fala, mas você sabe, você está sempre arrumada. Eu falei, não, querido, não é assim. Não é assim. Não é assim, né, amor? Tem que facilitar a vida da gente, né? Aleluia. Mas que bom que quem está ouvindo e assistindo a gente está vendo que assim como eles em casa têm dificuldade de verdade. comunicação, a gente também. Porque a proposta não é trazer a vida perfeita, mas a vida real. Não é, olha, até aqui eu consigo ir, a partir daqui eu não consigo ir. Eu preciso ter o meu tempo. É fantástico isso quando você entende assim. Eu sempre falo, quando um está em alto, o outro tem que estar embaixo. Não dá para ficar os dois ali, senão dá treta. Então, reconhecer isso, mas aí é olhar para si, né? Nós somos muito tendenciosos a colocar a culpa no outro, principalmente dentro da relação conjugal, não é? E quando vem os filhos, é assim, a sua filha fez isso. A sua filha, ele, agora é minha filha. Essa parte parece A parte- com você. Fala, nossa, Vai- essa vai no menina, sangue, vai essa no sangue. menina. Mas assim, você falou de comportamento, você falou de comunicação, né? E uma coisa também que causa muito divórcio, que as estatísticas colocam, é a questão financeira. Mas eu acho que não é a questão do dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e tem problema financeiro, porque não sabe usar o dinheiro ou ama mais o dinheiro do que o... E tem gente que não tem dinheiro nenhum e está super bem, super casado, entendeu? E não tem, entre aspas, treta nenhuma. Eu acho que o amor ao dinheiro, ou então as emoções que envolvem ter ou não ter dinheiro que prejudicam o casamento. Então a gente está todo tempo com esses desafios aí na área do comportamento, na área da comunicação, que não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? E na parte financeira que mexe com a estrutura emocional de todos nós. Verdade. Vamos falar do maior desafio que vocês viveram dentro do casamento. Você pode compartilhar com a gente, Tamires? Posso sim. Na verdade, um pouquinho antes da gente casar, a gente viveu o luto da doença do meu sogro. Isso nos aproximou muito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente viveu momentos de muita tristeza ali, né? Eu era muito próxima dos meus sogros, bem como dos meus pais, e ele também é dos meus pais. Quando a gente descobriu a doença do meu sogro teve câncer no fígado, né? Então, nós vivemos intensamente junto esse momento. Isso foi muito desafiador para nós, como relacionamento, porque
a minha sogra não tem filha mulher, né? Então, eu saía do meu trabalho e ia para o hospital. A casa dela passou a ser o hospital. E Renato trabalhando muito por ele e pelo pai também, que também era da vida política. Então, ali, eu acho que a gente teve um grande a gente se distanciou como casal um pouquinho para viver um problema pesado, né? As emoções, tudo ali ficou muito bagunçado ali. E, ao mesmo tempo, eu sabia que ia passar, mas que a gente precisava viver aquele momento, não tinha como fugir. Isso, para mim, foi muito desafiador. A gente não tem muitos anos de história, né? A gente tem 3 anos apenas juntos. Então, eu consigo pensar muito nesse momento, né, meu amor? Experiências compartilhadas. Das 5 linguagens de amor, eles incluíram 2 novas agora. Uma é liberdade e outra é experiência compartilhada, que para alguns são realmente o que marca, o que é importante. Então, a intensidade que eu vivi com o Tamires me faz crer que essa relação do tempo é muito maior. Parece que a gente está muitos anos juntos. A gente viveu desafios grandes juntos, né? E isso realmente nos aproximou, tornou um vínculo muito forte. Eu realmente não... quando você me perguntou o tempo, eu falei assim, nossa, é engraçado, porque não parece isso. Né? A gente viveu intensamente ali muitas coisas, as minhas causas passaram a ser as causas do Renato e vice-versa, e as nossas famílias, graças a Deus, né? A minha mãe é muito amiga da minha sogra e meu pai, eles se dão super bem, então, graças a Deus, assim, a gente se aproximou muito bem e eu sou grata ao Senhor por tudo isso. Essa palavra, a causa dele passou a ser minha causa, muito real isso, agora pensando no que ela está dizendo, vivendo o luto, que poderia ser só meu. Eu estava perdendo meu pai. E ela nunca me cobrou estar perdendo o marido, estar perdendo o companheiro. Porque eu estava tão ali, mergulhado, tentando salvar meu pai, que a gente poderia se perder um do outro. E ela veio comigo esse tempo todo e talvez uma dor dela agora recente, a mãe dela foi diagnosticada recente mesmo, foi recém-operada de um tumor cerebral. Então, imagina a notícia, uma filha única, que sua mãe está com risco de vida porque tem um tumor no cérebro. E ali eu pude perceber o que a Tamires passou comigo. Pode sentir. Eu senti. Eu me senti. A ausência, né? A ausência dela, né? porque eu falei, minha esposa não está preocupada comigo. E cria esse egoísmo, né? Vou cobrar dela, mas eu lembrei do tempo que eu fiquei não preocupado com ela e ela foi meu porto seguro. Obrigado. Isso é vida 2, gente. Isso é casamento. Tão pouco tempo, já na segunda fase dos votos, né? Exatamente. Teve um outro período que foi muito marcante para vocês, né? Muito desafiador. Nós passamos por isso, o período de ser tentante, não é? Comprovadamente, Douglas e eu, a gente perdeu 3 bebês, 3 gestações, e o nosso milagre, a nossa filha chegou com 15 anos de casado. Então, foi um tempo, né, de tentativa, de espera, de dor, de choro. E você também viveu isso. Sim, sim. Foi muito, muito difícil para mim, né? Porque eu nem sabia que eu tinha endometriose também. meu quadro. Sei que aqui nós somos cristãos, a gente crê no Senhor, mas eu queria falar até para as pessoas, mulheres, se cuidem. Eu só tive o diagnóstico de endometriose com 35 anos. Então, eu tinha muitas dores, muito problema, né, no período menstrual, mas ninguém tinha se aprofundado, fazia aqueles exames rotineiros e não sabia. Então, eu tinha até falado com o Renato, eu falei, meu amor, eu acho que eu tenho problema para engravidar, porque eu sinto muita dor, fui falando, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, eu estava com a barriga muito inchada, com muita dor. Cheguei lá, descobri que eu perdi um bebê, não sabia nem que estava grávida. Então, eu tive um choque, né? Eu fui para o hospital, na verdade, fiquei 3 dias internada em um hospital. Me mandaram ir para casa. Quando eu voltei
para casa, a dor não passava e eu lembrei da perinatal, que era emergência ginecológica para mulheres. Chegou lá, uma médica pediu beta, então eu descobri que estava grávida lá e que eu teria que fazer uma operação de emergência. Aquele momento de notícia foi muito doloroso para mim. Você está grávida, só que a gente vai ter que tirar porque é ectópica, está na sua trompa, mas essa trompa já não tem mais jeito, a gente vai ter que tirar ela também e assina aqui o papel de transfusão de sangue. Eu perdida, então aquilo foi difícil demais para mim. Mas depois de toda essa experiência, eu sei que o Senhor me deu uma nova chance de vida, porque a gravidez ectópica mata. Né? Tem muitas mulheres, infelizmente, que vêm a óbito com a gravidez ectópica. E Deus me deu uma segunda chance. E se Ele me deu uma segunda chance, eu sei que Ele vai me dar esse presente. Embora eu tenha, assim, sofri depois, primeiro, até por medo de perder a minha vida, né? Porque aí eu tive uma hemorragia na cirurgia, e aí fui para a UTI, fiquei internada um tempo. Então, ali, eu estava ali, eu e o Senhor o tempo todo, conversando, não pode ficar acompanhante na UTI, e era eu e Deus. E eu falava, Senhor, eu sei que se eu estou aqui, é porque tem ainda muita coisa para eu viver. E eu creio nas tuas promessas, eu creio que o Senhor vai me dar uma família completa, né? Com essa criança que vai vir. Amém. E aí hoje a minha dor se transforma em oração, porque eu sei que o Senhor nos ouve, né? Não é à toa que na palavra de Deus diz que a gente deve pedir que o Senhor vai nos dar. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Eu creio que a gente vai viver isso. Amém. Glória a Deus. Imagino para você, né, como marido, ver o bem mais precioso ali, a sua esposa, passar por isso, né? E é uma dor que vocês não podem fazer nada. O Douglas sempre dizia isso. Eu não posso fazer nada por você, eu não sei estar do lado, apoiando. Mas isso fortalece a gente, né? Vocês trazem a história de vocês com dores, mas dores que uniram vocês, que fortaleceram vocês, não é? Então, as pessoas que estão em casa acham que a vida 2 é maravilhosa deles, né? Mas todo mundo tem a sua história. E junto com a sua história vem suas dores e suas alegrias. Aleluia. Ó, a gente vai chegar naquele momento. Tá? Preparado? Tem um preparado. momento aqui que a equipe maravilhosa traz uma pergunta bomba. Pode vir, Ana. Ana Vilotti fez o curso, a Caminho do Sim. Vai casar ano que vem. Ana, Aqui parabéns. nessa equipe, quem entra solteiro sai casado. Amém. Bem casado, viu? Mas vamos lá, né? O que prepararam aqui para vocês. Eles gostam sempre de ouvir a história contada por vocês para que vocês respondam para quem está em casa, né? E para a gente. O que vocês descobriram um sobre o outro depois de casar que nunca imaginaram e que quase virou um problema sério? O meu é engraçado, né? Os homens... Não, porque os homens, eu acho que... Alguns homens, porque eu já conversei com amigas, ficam muito tempo no banheiro vendo rios ali. Isso, às vezes, me irrita muito. Você fala, tá tudo bem aí? Não é... Aí, o que a gente faz? Nós temos banheiros diferentes, tá? Por conta desse probleminha, nós temos banheiros diferentes. Ele tem o banheiro dele, eu tenho o meu banheiro, porque... Pra dinâmica não dá problema, porque senão... Adorei. Vida real a dois aqui, não gente, dá no certo. Newcast. Façam isso na casa de vocês. Eu achei que só a pia ia resolver, porque o problema da pia também, né? Toda molhada, suja de pasta de dente. Não, então, aí a bagunça do banheiro dele eu não vejo, entendeu? Eu não vou lá, Gente, essas mulheres só dão ideia cara, gente. Coitado do irmão que só tem um banheiro na casa. Coitado do irmão. Constrói um lavabinho só pra ele ficar lá no vendo rios. Tem essas surpresas e outras que talvez você pode, né, descobrir depois de casado. E aí? Mas olha só, casamento moderno. Na nossa época não tinha rios pra ficar no banheiro. Era jornal. Não, então, eu não sou o cara do banheiro, eu tenho outras manias estranhas, mas essa daí eu não tenho, não. Glória a Deus. Eu tenho outras muito mais estranhas. Pois é. Eu pego toalha há 25 anos até hoje. Olha, Jesus. Mas vamos lá que eu quero ouvir agora o Renato. Ó, o meu fica tudo aberto.
O banheiro? É. É. Aí a irmã não gosta. Irrita. Ah, tá É. aberto por quê? Pra que ter privacidade? Muito Pra que bom, tem que ficar muito lá e a gente tem que ficar ouvindo o que tá fazendo, vendo o que tá fazendo? Não gosto. É diferente, Essa parte diferente. Não aí é vida dois, uma só carne, mas a gente é um indivíduo. Então eu falo, querido, não. Fecha, fica só você. Fecha a porta aí. Eu falei, peraí, entra aí. Sabe por quê? Quartel. Como é que é? Um tá do lado Vem do aí, outro, um tá do bora. lado do outro, então Quando eu tava fala. na aeronáutica, não tinha Gente. a porta do, Imagina. do, Quero nem do pensar sanitário. nisso. Por quê? Porque se você fechasse a porta, você tomava banho, jogava água suja em você. Sem saber quem foi. É, Ah, a porta entendi. estava sempre aberta, ou então arrancava a porta e ficava Olha lá. isso. Aí você acha que eu quero É isso? assim, é natural. É, pra você, né? Natural, não falei que é normal, Ah, tá. falei que é natural. A gente quer ouvir você. O fato que você descobriu da Tamires aqui. Curiosa. O fato também pode ser um fato de gênero, como ela deu Sim. o fato do banheiro, é que há várias formas dela pedir desculpa e perdoar-se por alguma falha dela, que não é falando eu estou errada. Não. Ei, gente. Mas a gente nunca tá errado. Então, é isso aí. isso, entendeu? É Aí, isso. aí, de repente, vem um camarão com macarrão do nada, né? Aí, de repente, vem um Entendi. carinho. Mas assim, me Não Nunca. tem. Não tem. Então... Só lá na casa deles que acontece. É isso. Acho que é só na casa deles, na Gente, nossa. alguém- Mas as ações, Esse podcast- ele não gosta de atos de serviço? Eu falei, Não, né? Vai vir agora, vai vir um perdão. Aí vai vir e não vem. Não vem. Entendeu? Na chamada, lembra, Ana? Na chamada, hoje você vai descobrir algo inédito que as mulheres fazem no casamento. Algo inédito. Só acontece na casa dele. Que coisa boa. Queremos muito agradecer a presença de que vocês. bom. Obrigada por ter aceitado esse convite, por compartilhar da vida íntima de vocês. Eu tenho verdade. certeza que quem assistiu pôde também se divertir, se deliciar e pôde também ver que para um casamento de sucesso, para um casamento abençoado, é só com Deus no Amém. centro dele, né? Senão a gente não permanece. Verdade. Casamento é algo sobrenatural, não é? Se você está achando que é algo terreno, nem case, porque não vai dar certo. Então, muito obrigada. Que Deus continue abençoando, usando vocês nos propósitos, né, que Ele trouxe e uniu vocês, para que mais pessoas sejam impactadas através da vida e do testemunho de vocês. Amém. Que o casamento de vocês e o propósito de vocês seja usado por Deus para transformar a nossa nação, para mudar a nossa realidade social. Amém. Amém. É compartilhar a admiração que eu tenho por vocês, né, que eu acho que é um espelhamento do pastor Josué e da pastora Bianca. Foi o que nos fez estar aqui, foi perceber o quão de verdade tem na vida deles dois e o quão acolhido a gente ficaria como família. Nós somos novos aqui na Batista Atitude e também parece que eu estou aqui há anos. É verdade. Como a Chegamos gente é esse querido nas ano. células, como a gente é querido em cada ambiente aqui da Batista Atitude. Então, isso é muito exemplo dos nossos pastores. E obrigado pelo carinho de vocês. Eu sei que você foi abençoado, então já compartilha esse podcast, o maior número de pessoas, e fica com a gente, que no próximo sábado a gente tem um encontro. Meu beijo. Tchau, gente. Fala, galera. E o Wakecast? Podcast